Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje porque a gente precisa falar sobre o quinto e penúltimo episódio da oitava e última temporada de Game of Thrones. Eu confesso que eu ainda estou tentando processar, estou tentando digerir tudo que eu assisti nesse último episódio, que foi ao ar no último domingo, onde se concretizou aí uma das teorias que já haviam sendo debatidas, já haviam sido colocadas aí há algum tempo, principalmente por alguns fãs que acompanham os livros, acompanham a série, que é a teoria da Daenerys, a Rainha Louca, né? Então a gente viu que realmente essa teoria, ela vinha se desenhando desde a sétima temporada, ela vinha trilhando um caminho que a gente já imaginava que ia ter esse desfecho, e nesse último episódio a Daenerys realmente sucumbiu à loucura, ela demonstrou total desejo de fogo e sangue, que é o lema, né, da casa Targaryen. Mas foi um negócio difícil, foi um negócio complicado, sabe, assim, meio amargo, sabe, uma coisa assim que a gente esperava, mas particularmente, né, eu digo a gente, nós os fãs esperávamos isso, mas foi uma coisa difícil de ver, tá? Ou seja, no começo, quando ela começou os ataques, você até, né, achou legal, e aí depois que o negócio foi avançando, você foi, mas peraí. Aí, sabe, inocentes e crianças e gente correndo, gritando, desesperando, sabe? E aí parece que ela não estava aí saciada ainda, não estava ainda satisfeita só em derrotar a Frota de Ferro, em só derrubar as linhas inimigas. Aí ela partiu para o ataque e chamuscou a cidade inteira, ou seja, ela incendiou Porto Real de ponta a ponta, e isso não foi legal, isso não foi assim interessante de se ver do ponto de vista com aquela afinidade que a gente tem pelos personagens, e isso deixou muita gente, muitos fãs um pouco meio assim decepcionados, né? Mas a gente vai tentar analisar isso, a gente vai tentar desvendar um pouco aí desses mistérios, o porquê que isso aconteceu, por que a história da Daenerys teve esse desfecho tão trágico. A gente vai tentar desenhar aí, a gente vai tentar acompanhar alguns acontecimentos, alguns fatos, para realmente entender o porquê dessa decisão, porquê desse desfecho todo, porquê dessa decisão tão dura e tão drástica, né, tão dramática e tensa que a Daenerys tomou em destruir Porto Real. Bom, eu estou até um pouquinho assim com a voz meio embargada, estou um pouquinho assim meio consternado com tudo isso, né? Porque a gente se envolve muito, né? Essa série ela deixou a gente muito envolvido, muito preso, sabe? Muito ligado aos personagens, às histórias, aos livros. Então, pode ser que talvez aqui eu não vou conseguir segurar um pouco essa questão sabe assim, desse sentimento que eu fiquei com relação ao episódio. Então eu já peço desculpa a vocês, porque realmente é complicado falar disso, mas a gente vai tentar. Bom, mas vamos analisar a história da Daenerys a partir dos seus ancestrais, a partir da sua linhagem genética, e como os Targaryen chegaram aqui em Westeros, né, a maneira como eles chegaram aqui. Eles já chegaram com todo o poder de fogo, então eles tinham um arsenal, eles tinham um poderio bélico muito grande do que qualquer outra nação, do que qualquer outra cidade, qualquer outro povo, qualquer outro clã, que eram os dragões. Então, quando os primeiros Targaryen chegaram em Westeros, então eles dominaram praticamente tudo, né? E a partir daí, o império deles durou muitos anos, ou seja, eles governaram por vários anos, né? Por séculos. E só depois que os dragões começaram a morrer, os dragões começaram a não nascer, ou nasciam não tão grandes, não poderosos como antigamente, então aqui eles começaram a perder força e começaram a perder um pouco do domínio que eles tinham, né? Então outros povos, né, outras nações foram se levantando, eles perderam aí espaço, porque já não tinham mais os dragões que tinham na chegada deles em Westeros. Mas sempre a história dos Targaryen, quando você lê os livros, principalmente quando você vê o livro O Mundo de Gelo e Fogo, que é a história não contada de Game of Thrones, é um livro bem legal e interessante. Você vê que na história dos Targaryen, a história deles é sempre regada a muito sangue, a muito fogo, a muita destruição, muita morte. Enfim, eles realmente tomavam tudo à força, né? Alguns, um ou outro, usava da diplomacia, né? Lançava a mão da diplomacia, mas a grande maioria deles conquistavam mesmo pela força e pela presença dos dragões. E
Para entender o que aconteceu com a Daenerys, a gente tem que voltar lá na 7ª temporada, quando ela perdeu um dos dragões, o primeiro dos 3 dragões. Ela foi naquela missão quase que suicida, resgatar Jon Snow para lá da muralha, né? Naquela missão que, teoricamente, não fazia ou não fez o menor sentido, né? Mas enfim, né? A decisão dos roteiristas, e eu particularmente já achei ali uma decisão não muito acertada, né? Quando ela perdeu o primeiro dragão. E aí já na 8ª temporada, quando ela chega, depois que ela chega em Westeros, ela começa a se sentir uma estrangeira, ela começa a se sentir uma pessoa totalmente alheia àquele local, àquelas pessoas, a tudo aquilo que acontecia. Então ela começou a perder a confiança, ela começa a perder a credibilidade, ela começa a perder lideranças. Então ela vê que tudo aquilo que ela trouxe de Essos para Westeros, talvez ela não conseguiria manter, né? E vocês sabem, quem acompanha a série e também os livros, que a história da Daenerys, desde que ela era muito nova, muito jovem, né, ela se casou muito cedo, então ela vem sofrendo muitas perdas, ela vem sofrendo muitas decepções ao longo dessa jornada. Então isso foi culminando, né? Isso foi acumulando e fez com que culminasse nesse desfecho do último episódio. Vocês vão se lembrar que na primeira temporada, né, ela perdeu o irmão, que apesar de ser um canalha, apesar de ser, né, um crápula, um escroque, mas ela perdeu o irmão, o único que ela tinha. Depois ela perdeu o marido, né, ou seja, ela foi casada com o Khal Drogo, né, e depois ele fazia muitas juras de amor para ela, prometia, né, o mundo inteiro para ela, mas aí ele acabou morrendo. E no final da primeira temporada ela já comete uma loucura, um negócio meio que absurdo, que ela se lança na pira onde estava sendo queimado o marido, junto com os ovos de dragão, todos os presentes que ela ganhou de casamento. Naquele momento, e fazendo esse paralelo com todos os eventos, aquilo ali já foi um momento de loucura, um momento de desespero, né? No momento em que ela entra na pira, né? Ou seja, eu acho que ela não tinha noção de que ela era imune ao fogo, de que ela ia conseguir sobreviver àquilo. Mas ela sobrevive, ela sai de lá com 3 dragões, e a partir daí ela começa a jornada, né? Conquistando, libertando escravos, né? Ou seja, trazendo um pouco de justiça, um pouco um pouco de liberdade para aqueles povos, aquelas pessoas tão oprimidas. Então, aos poucos ela foi ganhando espaço, foi ganhando fama, foi ganhando confiança das pessoas, né? Por onde ela passava. Mas quando ela chega em Westeros, ela se vê numa situação muito difícil. Primeiro ela perdendo o dragão na batalha para lá da muralha, contra os caminhantes brancos, né, contra os walkers. E já na 8ª temporada, quando ela decide ajudar o Jon Snow, ela se apaixona pelo Jon Snow, antes de descobrir que, na verdade, ela era tia e ele sobrinho, né, eles eram parentes, né, eles eram família. Então, quando ela decide ajudar, ela naquela batalha de Winterfell, ela já começa a entender que o Jon Snow ali, ele tem muito mais reconhecimento, ele tem muito mais notoriedade entre os nortenhos, entre o povo de Westeros. Então ela percebe que a popularidade dela não é tanta quanto era em Essos. Então ela já começa a ficar ali um pouco triste, um pouco decepcionada. E daí depois mais apaixonada pelo Jon, né? Ou seja, já ali com o coração já entregue ali a paixão, eu acredito que pelo que dá para entender, ela agiu por amor, ela agiu por um sentimento que ela tinha, embora ela não saberia, né, que logo aquilo não poderia ser mais correspondido em função do desfecho da história. E aí vem a batalha de Winterfell, ela perde o Sor Jorah, que era um homem que acompanhou ela durante muito tempo, salvou a vida dela várias vezes. E então foi uma perda muito grande para ela. Ela descobre que o Jon Snow, na verdade, é sobrinho dela e, portanto, herdeiro legítimo do trono, né? Então, que é filho do Aegon e da Lyanna Stark. Então, ele, tecnicamente, na verdade, é o verdadeiro herdeiro do trono. E ela pede que ele não conte a ninguém, mas ele conta e aquela notícia acaba se espalhando. Então, após a batalha de Winterfell, ela já sai de lá enfraquecida, né? Ou seja, quando ela vê todo o clamor, né, pela liderança do Jon Snow, né, principalmente nortenhos, selvagens, enfim, todos ali que participaram da batalha,
tinham no Jon uma figura um pouco mais... era uma figura que inspirava mais confiança, né? que projetava uma certa liderança, que ela, por ser estrangeira, não tinha juntamente com aqueles povos. Então ela já sai daquela batalha enfraquecida. Então acabou aquela batalha, eles vão queimar os mortos, né? Eles vão se despedir dos mortos, e depois eles vão para Porto Real, que é a última trincheira, né? Que é o último fronte de batalha para ela de fato conquistar o Trono de Ferro e governar Westeros, que, né, em tese, em teoria, é o que ela sempre quis, é aquilo que ela sempre desejou durante toda essa jornada. Porém, muitas coisas acontecem, o Jon acaba contando para Sansa, pro Bran e para Arya que ele, na verdade, é o Targaryen, né? Ele é filho do Aegon e da Lyanna. A Sansa, para tocar fogo no negócio, a Sansa, para bagunçar o coreto, conta pro Tyrion, o Tyrion conta pro Varys, e aquilo ali se espalha. E tanto é que no último episódio o Varys já estava articulando para poder, inclusive, matar a Daenerys. Eu não sei se vocês se lembram, mas no começo do 8º episódio, ele tinha lá um dos passarinhos dele lá, uma das crianças, que ele sempre lançou mão desse recurso, né, de ter crianças para poder fazer alguns trabalhos para ele. E aí ele, pelo que dá a entender, parece que a criança estava tentando levar algum alimento, alguma comida envenenada para tentar matar a Daenerys. E ele já providenciando ali várias cartas, né, vários bilhetes ali para enviar com a notícia de que Jon era o legítimo herdeiro do trono. E provavelmente ele deve ter mandado vários corvos, né, para o Westeros inteiro. Então a gente vai saber disso agora no próximo episódio. Mas antes disso, né, no 4º episódio, a gente teve a morte do segundo dragão. Se eu não me engano, eu não sei se foi o Viserion. Agora vocês me desculpem, eu não estou conseguindo lembrar. Eu sei que os dois dragões, os três dragões da Daenerys, um morreu na 7ª temporada, não sei se foi o Viserion ou foi o Rhaegal. E agora nesse 4º episódio da 8ª morreu o segundo dragão. Então ela ficou só com o Drogon, né? Que foi uma outra cena também muito chocante e foi muito banal. Do nada, de repente, ela estava ali voando, sabe, tocando aquela música, aquela coisa. E de repente, o Euron disparou uma flecha, disparou um dardo gigante com um escorpião, uma balestra, e acabou matando o dragão. Outra perda, né, inestimável para Daenerys. E no meio daquela bagunça toda, a Frota de Ferro conseguiu capturar a Missandei, que era fiel escudeira, né, ou seja, confidente, amiga, era tudo para Daenerys, era a Missandei. Ela foi resgatada de uma das cidades escravagistas. Então, a partir daquele momento, ela se tornou uma das conselheiras, uma das amigas ali, com quem a Daenerys dividia muita coisa. Então, elas tinham uma afinidade, tinham uma amizade muito grande. E aí, ela é capturada, e aí a Cersei toma uma decisão. Ela queria que a Daenerys se rendesse. Não aconteceu. Ela acabou cortando a cabeça da Missandei, e aquilo para a Daenerys também foi a gota d'água. E engraçado, o mais curioso de tudo é que quando a Cersei pergunta ou diz para ela que ela pode dizer qual que seriam as últimas palavras dela antes da morte, a Missandei grita Dracarys, né, que é a ordem que a Daenerys impõe, né, para os dragões atacarem com fogo. Então aquela cena já corta e aí, sabe, a Daenerys já sai dali cega, né, de ódio. E já agora nesse 5º episódio, no início, quando ela tenta se aproximar do Jon, né, e o Jon já tinha evitado ela em Winterfell, após ele saber da notícia, né, de que é um Targaryen, porque entre os Targaryen é comum, era normal a relação entre parentes, né, entre irmãos, tios, primos, enfim. Esse relacionamento incestuoso nos Targaryen era praticamente normal. Os Targaryen casavam irmãos com irmãos para manter a linhagem, mas em Westeros, né, para os nortenhos, aquilo não é normal. Então o Jon não conseguia aceitar aquilo. E no último episódio, nesse episódio de domingo, quando ela tenta se aproximar dele, ele simplesmente descarta ela, né? Então ela fica muito chateada, ela fica muito triste. E naquele momento, ela diz, bom, se não é por amor, vai ser pelo medo. Então ali eu já entendi que ela ia tocar fogo em tudo.
Então não tinha mais para onde correr. Bom, enfim, aí soma-se a isso tudo que ela já perdeu, e a única coisa que ela ainda tinha era o amor do John, que agora havia desprezado. Então ela realmente estava ali totalmente sem, né, sem nenhum motivo mais para poder continuar. Ela não tinha mais motivos ali para poder querer fazer alguma coisa em prol de alguma coisa mais nobre, né? Então eu acho que nesse momento em que ela sucumbe à loucura. Sem contar que também ela foi traída, né? Ela foi enganada pelo Tyrion, que acabou contando, né, o segredo do Jon para o Varys, e aí deu naquilo tudo. Tá, e detalhe, o Varys também foi condenado. Logo no começo do episódio ele foi também tostado pelo Drogon. A Daenerys condenou ele à morte. E aí vamos lá para a batalha. Então começou a batalha por Porto Real. A Daenerys vem, né, num voo rasante ali, ela vem em uma estratégia ali para desviar dos escorpiões, né, do Qyburn, e ela consegue, né, facilmente passar pela frota de ferro. Eu até, para ser bem honesto, eu até imaginei que ela ia criar algum tipo de armadura para o Drogon, mas não, ela veio, sabe assim, com sangue no olho mesmo, e dizimou a tropa toda, sabe, a frota toda, aliás, e depois partiu, né, para os muros de Porto Real, para as muralhas, que também tinham muitos escorpiões, né, tinham muitas armas, e aí fritou também a Companhia Dourada, que eram os mercenários contratados pela Cersei. E cara, e aí de repente ela para, né, os soldados Lannister já tinham se rendido, o Jon, junto com o Verme Cinzento e os Imaculados, estavam ali frente a frente. Os Lannister já tinham se rendido, né? Ou seja, os soldados já tinham jogado as armas no chão, e estavam na expectativa de que os sinos fossem tocados para que os portões fossem abertos e o exército inimigo, o exército Lannister, se rendesse. Cara, mas sabe aquele ditado, aquele bordão que diz que salvos pelo gongo? Né? Infelizmente não rolou. Né? Por mais que os exércitos tivessem se rendido, os sinos tivessem sido tocados, os portões abertos, não funcionou, não surtiu efeito. E é nessa hora que a Daenerys realmente, né, assume ali o papel do pai, que outrora, né, tinha o mesmo intento, que era tocar fogo em Porto Real. E ela não resiste, ela não segura esse rompante, esse acesso de loucura, e acaba aí tocando fogo em tudo, né? Ela acaba aí queimando tudo. Bom, e o resultado de tudo isso foi uma enxurrada, né, de lamentações, de lamúrias, de haters na internet, né, odiando, detestando o episódio. Mas Game of Thrones sempre foi isso, sempre foi essa série inusitada, sempre foi essa série que pega a gente de surpresa, que nunca é previsível, que nunca é óbvia, né, que nunca se prende muito aos clichês, apesar disso acontecer de maneira pontual e esporádica, mas é uma série que sempre prezou por essa surpresa, por pegar os telespectadores, por quebrar a expectativa do óbvio na série. Mas esse lance da Daenerys chocou muito, porque a Daenerys foi uma personagem durante todo esse tempo muito carismática, né? Ou seja, ela tinha as motivações dela e tudo aquilo tinha um senso de justiça, principalmente quando ela passou por Meereen, ela passou pelas cidades escravagistas, né? Então, ou seja, aquilo tudo que ela fazia, mesmo quando ela queimou algumas cidades, queimou alguns mestres de escravo, aquilo tudo tinha um senso de justiça, né? Mas quando ela chega em Porto Real e começa a tacar fogo em tudo, sabe? Crianças, mulheres, doentes, velhos, enfim. Cada cena que ela passava, sabe? Pelo vilarejo ali, pela cidade, pelas ruas de Porto Real queimando tudo, aquilo ali, sabe? Dava um nó na garganta, sabe? O coração cortava, porque não havia motivo, não havia necessidade nenhuma. Então isso que eu acho que é o que decepcionou muitos fãs. Mas é uma personalidade que é um traço da personalidade dela que uma hora ou outra ia aparecer, né? Uma hora ou outra ia acontecer. Então eu acho que o que o pessoal não entendeu, o pessoal não gostou, né? O pessoal não aceitou muito bem foi isso. É pegar uma personagem que teve uma construção, né, durante todo esse período, durante toda essa série, uma figura carismática, uma figura que tinha um senso de justiça, e depois transformar isso num poço de loucura, e isso o pessoal não aceitou muito bem.
eu confesso também que me incomodou. Mas, cara, é Game of Thrones, né? Eu conheço, por exemplo, tem amigos que pararam de assistir Game of Thrones na primeira temporada porque eles tinham na figura do Ned Stark, né, uma figura emblemática, simbólica, sabe? E aí, de repente, quando você corta a cabeça de um personagem na primeira temporada de uma série, então você está dizendo pro cara, fala assim, cara, se você procura o óbvio, se você procura o previsível, essa série não é para você. Então eu tenho pessoas que pararam de assistir Game of Thrones na primeira temporada, sabe? Então, isso realmente, eu acho que a intenção dos produtores, dos diretores, era realmente essa, era mexer mesmo com a cabeça dos fãs. Eu não sei como é que vai ser esse último episódio, eu não sei como é que isso vai se desenrolar. Agora sobraram pouquíssimas pessoas, né? Ou seja, o núcleo principal de Game of Thrones praticamente, né, ruiu, ou seja, a gente tem poucas pessoas. A Cersei já foi, o Jaime já foi, a Qyburn já foi, sabe, o Jorah Mormont, enfim, vários outros personagens importantes, né? Então, ou seja, que tinham aí um peso na história, que tinham um peso aí. Sim, detalhe, teve o Clegane Ball, né, que é a batalha dos irmãos Clegane, que era o cão e o Montanha, eles acabaram se enfrentando, né, numa batalha bem dramática, foi muito bom de se ver essa batalha também, apesar do cenário ter sido bem conturbado, né. Mas assim, teve também o Clegane Ball nesse episódio. Enfim, então eu não sei como é que vai ser. Esse sexto e último episódio dessa oitava e última temporada provavelmente vai pegar a gente de surpresa ainda. Eu não sei se a Daenerys ainda vai ter chance de uma redenção. Eu não sei qual vai ser a reação do Jon, né, quando aquela poeira baixar, quando aquelas cinzas se repousarem, quando eles tiverem uma real dimensão do que aconteceu em Porto Real. Não sei qual vai ser a reação do Jon e do Norte, né, ou seja, a Daenerys também ficou com pouquíssimos aliados, né? Ela perdeu praticamente quase todos os Dothraki, tem poucos Imaculados, enfim, então o negócio agora está um pouquinho complicado. Eu não sei o que vai ser desse final de temporada, desse final de série, mas provavelmente ainda vai provocar, ainda vai gerar muita tensão para a gente, entendeu? Bom, então era isso, eu não vou me prolongar mais. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, tiver alguma ideia, ou quiser acrescentar algum detalhe à discussão, os comentários estão liberados, fiquem à vontade. E eu espero voltar depois para fazer mais um vídeo, falar um pouco mais sobre o final da série, sobre o último episódio e sobre o fim dessa série, que provavelmente vai entrar para a história aí como uma das maiores séries e melhores já produzidas para a televisão. Beleza? Então um forte abraço para vocês, a gente se vê de coração apertado, com um nó na garganta ainda, né, por esse episódio todo, por todos esses acontecimentos. Mas a gente vai chegar no domingo aí firme e forte para acompanhar o final de Game of Thrones. Beleza? Então, valeu!